Olá pessoal, então continuando a nossa aula de teste de hipóteses, né, nós vamos ver agora um teste para diferença entre médias. Então nós vamos utilizar a amostra grande, tá? Então a mesma coisa, fazer a amostra a H0 e H1, só que agora eu estou testando uma hipótese contra a outra, tá? H0 é que μ1 é igual a μ2, ou seja, μ1 menos μ2 é igual a zero. E a hipótese alternativa, ou H1, né, que μ1 é diferente de μ2, ou seja, μ1 menos μ2 é diferente de zero, tá? Ou a gente já tinha visto que pode ser maior ou pode ser menor, né? A gente vai fixar a probabilidade de erro, né? Os 5%, se for bilateral, lembra que ele é dividido por 2, né? E usar a tabela estatística para ver se aceita ou rejeita H0. E a estatística que a gente vai usar agora quando é para diferença entre médias é isso aqui, ó, tá? μ1 menos μ2, né? É x barra 1 menos x barra 2 sobre isso aqui, variância da amostra 1 sobre N1 e variância da amostra 2 sobre N2, né? Então, pode ser variância da população, né? Ou variância amostral, que não tem problema. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, o prefeito quer testar se os salários diários pagos aos empregados do sexo masculino e feminino pelas grandes organizações de sociedade são os mesmos para as mesmas funções. Então, para testar essa hipótese, uma amostra aleatória de 400 homens e 576 mulheres foi selecionada e registradas as médias salariais. Então, a média de desvio padrão para o salário dos homens foi $105, né? Esse aqui está um exemplo de um livro americano, e desvio padrão de 5, tá? E para as mulheres, 112 e um desvio padrão de 4. Então, veja, das mulheres está maior do que o dos homens. Mas será que isso aqui é estatisticamente diferente, né? Significativo? É isso que a gente vai testar. Então, testar com nível de significância de 1%. Então, nossa hipótese H0, que é a média dos homens menos a média da mulher, é igual a zero, ou seja, os dois ganham a mesma coisa, tá? E a hipótese alternativa é que é diferente. Como eu coloquei o diferente, o teste vai ser bilateral, né? Então, um alfa de 1%. Então, vamos calcular a estatística Z lá, ó. X barra, geralmente vem isso aqui, mas μ1, μ e h, vocês vão achar nos livros às vezes, vem desse jeito aqui, ó. Mas o μh menos o μ de m, que está colocando aqui, é zero. Então, isso aqui vai ficar zero, né? Então, aqui vai ser, no caso aqui vai ser zero isso aqui, né? Que está aqui, ó, zero. Então, aqui não precisaria nem ter colocado, igual eu deixei aqui em cima aqui para vocês verem. Então, ó, aqui eu até já tirei, porque nem precisa colocar, porque sempre vai ser zero isso aí, tá? A não ser que eu quero testar que μ1 menos μ2 é igual a 10. Aí eu colocaria 10 ali, tá? Mas geralmente vai ser zero. Então, o calculado foi menos 22,19. O tabelado, baseado na tabela lá do Z, vai dar 2,58. Então, qual que é a conclusão? Então, vamos montar aqui o nosso gráfico aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó. Aqui a média, o Z é zero. E como eu fiz um teste diferente, então eu vou ter dois lados aqui, ó. Para cá e para cá, tá? Então, é 1%, então aqui é 0,99, aí sobrou 0,005 para cá e 0,005 para cá, né? Menos Z e aqui o Z, ó. Então, foi dividido, então foi do 0,005, tá? Então, para olhar na tabela, eu precisaria dessa área aqui, ó. Quanto que vale essa área? 0,5 menos 0,005 dá 0,495 aqui, tá? Então, se eu olhar esse 0,495 na tabela, vai dar 2,58 e aqui vai dar menos 2,58. Como o tabelado deu menos 22, ele está bem aqui, ó, menos 22,19, tá? Então, ou seja, então nesse caso aqui, ó, caiu na região crítica. Aqui é a região de aceitação de H0. E aqui é a região crítica. Então, caiu na região crítica aqui, ó. Então, como caiu na região crítica, eu rejeito a hipótese H0 e concluo que a média dos homens é diferente da média das mulheres, tá? Como a média das mulheres aqui foi maior que a média dos homens, então eu concluo que realmente as mulheres estão ganhando mais do que os homens naquela cidade lá, tá? Então, aqui eu rejeitei a minha hipótese H0. Então, se eu rejeito essa hipótese, eu aceito essa aqui, ó. Então, eu aceito que tem diferença. Agora vamos ver proporções. Então, nós já vimos para uma média, amostra grande, amostra pequena, para diferença entre médias e agora para diferentes proporções. Só lembrando, pessoal, quando for proporções, vai ser sempre o Z que eu vou usar, tá? Então, a minha hipótese H0, que a proporção é igual à proporção da população, P0, e a alternativa pode ser menor, maior ou diferente, tá?
E se for diferente, bilateral, se for maior no lateral direita, se for menor, região crítica no lateral esquerda. E a estatística é essa aqui, ó. Esse P aqui é o P da amostra, tá? Até eu vou colocar aqui, geralmente a gente costuma colocar um chapéuzinho aqui, ó. Então é o P chapéu, é o P da amostra. E esse aqui é o P da população e o N é o tamanho da amostra, tá? Então vamos lá, ó. Então no departamento de controle de qualidade de uma empresa, um fabricante de lâmpadas, o gerente do departamento, com base na sua experiência, garante que 95% das lâmpadas fabricadas pela empresa não apresentam defeito, tá? Ou seja, o defeito é 5% só de defeito. Então o presidente, que é preocupado com qualidade, pegou uma amostra lá de 225, tá? E viu que 87% delas não tem defeito. Então, ou seja, ele fala que o defeito 95% não tem, aqui 87% tem, né? Então aqui teria só 5% de defeito, aqui já tem mais defeito, ó. 87 menos 100 vai dar 13%. Então ele quer testar com 5% de significância se as lâmpadas fabricadas têm a mesma qualidade, tá? Na verdade deu menor, deu 87, o esperado era 95. Então vamos testar isso aqui, ó. Então a hipótese H0, que a proporção é igual a 95%, né? Proporção de lâmpadas boas, e a alternativa que é diferente. Testando com 5%, então fez o teste lá. Então 0,87 é o P da amostra lá, né? E 0,95 da população. Então, o Q é 1 menos o P, né? Então, 95 vezes 0,05. Lembra que isso aqui é da população. Então, deu o calculado deu menos 5,50. E o tabelado deu 1,96. Então, qual que é a nossa conclusão? Então, vamos montar o gráfico aqui, ó. Então, aqui, opa. Vamos montar aqui, assim, toda hora me embalando com esse negócio aqui. Vamos ver aqui, ó. Então tem aqui o gráfico aqui, né? Então é bilateral. Então tem de cá e tem de cá. Aqui é 0,95. Então sobrou 5%, é metade para cá. 0,025 e aqui 0,025, né? Menos Z e o Z. Aí eu tenho que olhar na tabela. Qual que eu ia olhar lá? É a área entre 0 e Z, né? Daqui para cá, 0,5 menos 0,025 dá 0,475. Então, se eu olhar o 475 na tabela, eu vou achar um Z de 1,96. Então, aqui vai ser menos 1,96 e 1,96, tá? O calculado foi isso aqui, ó, menos 5. Então, menos 5 está bem na ponta aqui, ó. Menos 5,50, tá? Então, ou seja, caiu na região crítica, né? Caiu aqui na região crítica, ó. Região crítica e região de aceitação de H0 e aqui também região crítica, rejeição. Como o Z calculado caiu na região crítica, eu rejeito a hipótese H0 e aceito a hipótese alternativa, ou seja, que a proporção é diferente de 95, tá? Então, como deu 87, significa que as lâmpadas estão pior, não tem a qualidade que era esperada de 95. Eu rejeitei essa hipótese H0. E agora nós vamos ver para a diferença entre proporções, tá? É a mesma coisa, P1 menos P2, né? Proporção 1 e proporção 2, né? Aqui eu coloco P0, mas geralmente vai ser 0, tá? Mas vamos supor, eu quero testar se P1 menos P2 é igual a 10, então eu colocaria 10 aqui. Então por isso que está aqui. Então o P sem o chapéu é a da população. E o Pzinho chapéu aqui é da população, é da amostra, tá? Então aqui a gente vai usar praticamente o P da amostra. Então onde tem chapéu é que veio da amostra. Então vamos lá. Então John e Linda são executivos de venda de uma empresa de computadores. E tem uma competição lá de vendedores anual. Eles têm desempenho idênticos e o vencedor da competição será selecionado com base em seu índice de conversão, tá? Ou seja, número de negócios potenciais convertidos em vendas, né? Então, sei lá, um cliente vai lá, você faz um projeto para ele, se você conseguir vender o projeto, você faz um ponto lá, você converteu, né? Aí você tem um índice, quantos projetos eu consegui converter em venda. Então o gerente pegou aleatoriamente 100 contratos do John, e 84 deles ele tinha convertido em clientes. Então, tem uma proporção, ó, 84 em 100, 0,84. No caso da Linda, de 100, 82 foi convertido em cliente, então 82%. O John está um pouquinho acima dela, mas será que isso aqui é significativamente diferente? Né? Então ele quer saber com um alfa de 5%.
Então, qual que é a minha hipótese H0? Que não tem diferença. P1 menos P2 é igual a zero. E a hipótese alternativa é que tem diferença, tá? Lembra aqui que eu estou testando em relação à população. Eu pego uma amostra, mas eu estou testando em relação à população. Então, aqui não tem chapéu quando eu faço a amostra, tá? É o P da população. E lembra, quando é média, aqui a gente usa o Mi, tá? Não X barra. Então, o alfa é de 5%. Então, utilizando a estatística lá, aquela formulinha lá, então P1 menos P2, a gente falou que é zero. Então, aqui vai ficar zero, tá? Então, aqui é a proporção do John e da Linda. Então, deu 0,37 o Z calculado. O Z tabelado deu 1,96. Então, aqui de novo, só montar o gráfico aqui, né? Ó, então, tem aqui é o zero. Aqui é bilateral, né? Aqui tudo é região de aceitação de H0, região crítica. Como é diferente, por isso que é bilateral. Então aqui é 0,05, então aqui é 0,95 toda essa área. Então, se eu encosto nessa caneta aqui, ela trava. Então aqui é... Nossa, vou fazer de novo aqui. Ó, aqui é 0, então tem aqui, ó. É 0. Então aqui é 0,95. Então sobrou 0,025 para cá e 0,025 para cá. Região de aceitação de H0, região crítica e região crítica. Menos Z e aqui o Z, né? Então deu 1,96 aqui, ó. 1,96. Como o Z calculado caiu aqui dentro, que ele é menor que 1,96, né? 0,37 está aqui dentro, ó, na região de aceitação de H0. Então eu aceito H0 e concluo que não tem diferença entre os dois, tá? Então, apesar de ter dado 84 e 82, estatisticamente eles são bons vendedores e venderam a mesma quantidade, não tem diferença. E para terminar essa aula de teste de hipótese, a gente vai ver sobre o Q quadrado, tá? Q quadrado é quando eu estou observando frequências. Então, quando eu quero comparar frequência observada e frequência esperada, tá? A formulinha é essa aqui, ó. É o frequência observada menos esperada ao quadrado sobre esperada. E dá um trabalhinho para fazer, tá? Então, a gente quer testar se as variáveis que estão na linha, geralmente é uma tabela de dupla entrada. Se a variável que está na linha, ela é diferente da variável que está na coluna, tá? Então, eu tenho as frequências observadas e vou calcular as frequências esperadas. Então, vamos ver um exemplo para fazer isso aqui, tá? Aí eu vou ter um Q quadrado baseado na tabela. E vou ter que ter um Q quadrado calculado. Agora aqui é o contrário. Então aqui, ó, esse teste de hipótese aqui, ele é o contrário. Ó. O Q quadrado, ele é uma distribuição assim, ó. Então sempre vai ser sempre no lateral. Então tem o Q quadrado da tabela, tá? E tem um calculado. Aqui, ó, aqui dentro é que elas são independentes. E acima dele aqui, que elas são dependentes. Então, isso aqui precisa lembrar, tá? Dependente. Então, estou testando se a variável que está na linha, ela é independente da variável da coluna ou é dependente, tá? Então, por exemplo, fumar causa câncer. Então, eu posso fazer um teste aqui quadrado para ver se o câncer depende do fumo. Se eu rejeitar, eu concluo que o fumo depende do câncer. Se eu aceitar, eu concluo que não depende, tá? Então, se o calculado for menor que o coisa, ele vai cair aqui dentro. Então, não se ajusta, né? Ou seja, ela é independente, tá? E se ele cair aqui dentro, ela é dependente, tá certo? Então, como é que eu calculo a esperada? Tem uma setinha aqui, ó. Vai ser o total da linha vezes o total da coluna sobre o total geral, tá? O Q quadrado, a gente tem aqui, ó, tabela simples, né, de simples entrada, vai ser número de observações menos 1. E tabela que eu tenho mais linhas e colunas, ó, então H linhas e H colunas, vai ser H menos 1 vezes K menos 1 grau de liberdade, tá? Vou mostrar a tabela do Q quadrado para vocês aqui, tá lá no site também, numa daquelas tabelas. Então, esse aqui é o Q quadrado. Aqui está um lambda, mas é o Q quadrado, tá? Ela é semelhante ao do T, tá certo? Então, aqui em cima estão as probabilidades e aqui estão os graus de liberdade. Então, por exemplo, qualquer valor nessa coluna deixa 0,99 acima. Qualquer valor nessa coluna deixa 0,05 acima. Qualquer valor nessa coluna deixa 0,25 acima, tá? Então, eu tenho que ver, no caso que eu falei para vocês lá, qual que é
aqui eu tenho que ver qual que é quanto que eu quero aqui para cima, o valor da probabilidade, tá? Aí eu venho na coluna de qual valor, olho no grau de liberdade e calculo o Q quadrado, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, um exemplo aqui, né? Então, a tabela a seguir vai mostrar o resultado de uma enquete com 200 assinantes de temporadas musicais. Então, aqui são 200 assinantes, tá? E está perguntando para ele qual que é a frequência que eles costumavam assistir os concertos na cidade vizinha. Então, a frequência do comparecimento aos espetáculos foi dividida nas categorias: eu nunca ia, eu ia lá ocasionalmente ou frequentemente. E também foi perguntado se eles percebiam o local dos concertos como conveniente ou inconveniente. Então, por exemplo, será que eles vão lá, eles vão frequentemente porque o local é conveniente? Ou se eles nunca vão porque o local é inconveniente, ou não tem nada a ver. Ou seja, o local depende da quantidade que eles vão, então nós vamos testar isso. Tá? Se a frequência com que você vai no espetáculo depende do que eles acham do local. Tá? E vamos testar a hipótese com 5%. Então aqui está entre parênteses é o esperado. O que está sem parênteses é o observado. Então, por exemplo, se eu somar aqui, 22 mais 18 mais 48 mais 52 mais 10 mais 50 vai dar 200, tá? A mesma coisa, 22 mais 48 mais 10 vai dar 80, né? 22 mais 48 vai dar 40. E se eu somar o que está entre parênteses também vai dar 40. Entre parênteses é o esperado. Então, como é que eu calculo o esperado? Então, tem a formulinha lá. A frequência esperada vai ser igual. É o total da linha, né? Vezes o total da coluna, dividido pelo total geral. Tá? Então, vamos colocar aqui. Então, qual que é o total dessa linha aqui? 80. Qual o total dessa coluna? 40. Quanto que é o total geral? 200. Então, isso aqui vai dar 16. Tá? Vamos pôr esse aqui, 52. Então, qual que é o total dessa linha aqui? 120. Qual que é o total dessa coluna? 100. Dividido pelo total geral, 200. Então, isso aqui vai dar 60. Tá? Então, esse aqui, total dessa linha, 120 vezes o total da coluna, 60, dividido por isso vai dar 36. Então, o que está entre parênteses foi calculado usando essas formulinhas. E o que está sem parênteses é o que foi observado. Tá? Então, se o observado estiver próximo do esperado, que é a formulinha que é a fórmula do Q quadrado, é o observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado. Se isso aqui estiver próximo, o Q quadrado vai ser pequenininho. Aí vai cair lá dentro da região de independência. Se for grande, significa que tem uma dependência entre eles. Tá? Então tá aqui, H0 é que eles são independentes e a alternativa é que ele depende. Tá? Então foi feita a formulinha aqui. Então vai ser observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado, mais observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado, 24, né? Mais observado menos esperado ao quadrado até o último lá, que é 50, né? Que é observado menos o esperado ao quadrado sobre o esperado. Então tem que fazer para todos, tá? Para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. Então aqui teria que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 contas aqui. Então deu isso aqui, tá? Vamos ver o Q quadrado lá, com 5% e 2 graus de liberdade. Por que é 2 graus de liberdade? Aqui seria linha menos 1, coluna menos 1, né? 1, 2, 3 colunas menos 1, vezes linha menos 1, tá? Então, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, então 2 vezes 1, 2. Então, tem 2 graus de liberdade, tá? Então, coluna menos 1, 3 menos 1 e linha menos 1. Então, vamos olhar na tabela do Q quadrado. Então, vamos aqui na tabela do Q quadrado, com 0,05, né? E 2 graus de liberdade. Então vem aqui, 2 graus de liberdade até o 0,05 aqui, até aqui, tá? Então o Q quadrado vale 5,9915. Então o Q quadrado aqui, é 5,9915, né? Então o que eu tenho aqui, Então vou montar o gráfico aqui, Então tem meu gráfico aqui, né? Do Q quadrado. O Q quadrado da tabela
com 2 graus de liberdade de 0,05 vai dar 5,99. Tá? Aqui que eles são independentes e aqui eles são dependentes. Então o que eu estou testando? Se a frequência que depende do comparecimento. Tá? O Q quadrado calculado foi 20,03. Então ele caiu aqui na frente, ele caiu bem aqui, ó. 20,03, que é bem maior que 5, né? 20,03. Então caiu na região de dependência. Então o que eu concluo? Concluo que existe uma dependência entre a frequência e o comparecimento, tá? Vamos olhar aqui, ó. Quem vai frequentemente, ó. Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver frequentemente ou nunca, ó. Quem acha o local conveniente, então frequentemente vai 22 vezes e nunca 10. Quem acha o local inconveniente, vai 18 e 50, ou seja, inverteu a frequência. Ó, aqui vai de mais para menos e aqui de menos para mais, tá? Então o que eu concluo? Quem acha conveniente, a maioria vai frequentemente, ó, mais e quase nenhum vai nunca. Quando eu olho inconveniente, a maioria não vai nunca, tá? E vai menos aqui, ó. Então mais, menos, menos, mais. Então quando inverter essa frequência, provavelmente é porque tem uma dependência entre elas, tá? Então, conclusão aqui, eu aceito H0, né? Eu rejeito H0, né? Rejeito, tá? Então, eu concluo que a frequência no local lá depende se o local é conveniente ou não, tá? Sei lá, vamos supor que um dono lá de um teatro lá na região, ele percebe isso, que ele fez essa pesquisa e concluiu que a pessoa vai mais se acha o local conveniente. Então, vamos supor, se o local dele acha que não está conveniente, né, tem que melhorar, então o que ele vai fazer? Vai fazer melhorias, porque com certeza vai mais gente lá, porque as pessoas vão dependendo do tipo do local. Tá? Então, a aula de hoje era isso, então até a próxima aula.